E nós já começamos então com a primeira participação do dia com a Catarina Martorelli, trazendo os destaques daquilo que será notícia, daquilo que irá movimentar muito, principalmente o cenário do agronegócio brasileiro, muito bem representado lá em Brasília. A Catarina tem mais informações. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apresentou um conjunto de 110 propostas para os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores. As propostas são para fortalecer o comércio exterior brasileiro e criar uma cultura pró-exportação. A Agenda Internacional da Indústria 2019 tem as prioridades do setor para ampliar a inserção das empresas brasileiras no mercado externo. E o mercado de biodefensivos cresceu mais de 70% em um ano. Segundo o Ministério da Agricultura, o comportamento segue uma tendência mundial de redução do uso de agroquímicos para combater pragas e doenças nas lavouras. São essas as informações dessa segunda. De Brasília, Catarina Martorelli. E o assunto por aqui agora é o setor avícola. Dados preliminares do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo apontam que nos últimos 5 anos a avicultura paulista produziu 15% mais ovos e 11% menos carne de frango. Quem tem os detalhes sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. De acordo com o IEA, a avicultura de Postura Paulista produziu pouco mais de 1.220 bilhões de dúzias de ovos em 2018, volume quase 9% acima do registrado no ano anterior. Nos últimos 6 anos, o setor registrou apenas um retrocesso, em 2014, quando a produção anual caiu perto de 10% em relação a 2013. Porém, a partir daí, o crescimento foi contínuo. Comparativamente a 5 anos antes, o volume produzido aumentou mais de 15%, desempenho que corresponde a um incremento médio em torno de 3% ao ano. Já a carne de frango paulista vem percorrendo um caminho, digamos que inverso. O pico de produção do setor ocorreu em 2015, no ano seguinte, observando-se retração próxima de 8%. Em 2017, houve breve reação, mas insuficiente para cobrir a perda anterior. O tombo maior, porém, ocorreu no ano passado, período em que o volume produzido recuou pouco mais de 11%. No quinquênio, o volume produzido caiu 11,5%, índice que configura retração média próxima de 2,5% ao ano. Mas, se comparado ao pico de 2015, o refluxo não ficou muito distante dos 16%. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. A mastite é uma das maiores preocupações entre os produtores de leite. Causada por uma bactéria, ela provoca inflamação da glândula mamária. E nos casos mais graves, pode reduzir em até 50% a produtividade diária de um animal. Por isso, o diagnóstico precoce pode ajudar os criadores a minimizar os prejuízos. A repórter Annelise Nicolodi foi conhecer o trabalho desenvolvido por uma startup de São Paulo que encontrou solução simples e inovadora para os pecuaristas. Um exame que pode ser feito dentro da fazenda para detectar a bactéria que causa a mastite e com resultado em 24 horas. Eu vou conversar com o Christian. Christian, o que tem mudado nesse trabalho dentro das propriedades desde que vocês criaram essa invenção? Certo. Então o objetivo dessa invenção é ter um diagnóstico rápido para saber qual que é a bactéria e se a mesma precisa ser tratada ou como tratada. Então é uma forma de uso racional de antibiótico para o tratamento dessa doença que é muito prevalente em rebanhos leiteiros e gera grandes prejuízos. O que o produtor precisa levar para dentro da fazenda, para conseguir fazer esse exame? Certo. A gente desenvolveu um laboratório móvel para fornecer ao produtor, em que ele tem uma estrutura de uma forma muito portátil e fácil de ser utilizada em qualquer ambiente de fazenda que permita a área da estrutura. E além disso, ele recebe todo o kit material necessário. Então, basicamente, é uma placa em que ele vai inocular o leite e essa placa vai permitir o crescimento das bactérias. E cada bactéria vai crescer de uma cor diferente, podendo ele, então, definir, junto com o médico veterinário da fazenda, o técnico que assiste ele, qual que seria o melhor tratamento e uso racional do antibiótico para aquela doença, se caso necessitar do mesmo.
A gente sabe que a mastite, né, é uma das doenças aí que mais causam prejuízos dentro de uma fazenda, principalmente se falando em termos de gado de leite, né? A gente estima que para cada caso de mastite clínica no rebanho, que é onde tem o grumo, o produtor precisa descartar esse leite e tratar com antibiótico, ele gasta em torno de R$400 com o tratamento e com o descarte do leite. Tendo um sistema desses que ele consegue identificar quais casos ele vai precisar tratar ou não por saber da bactéria, ele consegue reduzir de 30% a 50% esse gasto por fazer esse uso racional de antibióticos. E a gente está desde o ano de 2018, em agosto. Muito legal. Obrigada, Christian, pelas tuas informações. É mais aí, né, um trabalho, uma tecnologia chegando ao produtor rural para facilitar o trabalho e que com certeza gera economia. Campo Grande recebeu o Congresso Brasileiro de Seguro de Direito de Previdência. O evento reuniu vários nomes importantes, dentre eles a diretora executiva da AgroBrasil, Laura Neves, que falou sobre o seguro agrícola. Vamos conferir. Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Nós estamos no Congresso Brasileiro AIDA para falar um pouco mais sobre algumas informações importantes para você, produtor rural. E ao meu lado está a Laura Neves, ela que é da AgroBrasil. Laura, muito obrigado pela sua participação. Você palestrou hoje sobre segurança agrícola, seguros agrícolas, não é? Conta para a gente um pouco como esses seguros rurais estão sendo hoje aplicados no país. Os seguros rurais hoje no Brasil ainda estão engatinhando, digamos assim. Nós estamos diante de uma indústria que é extremamente complexa, que é a indústria de produção de alimentos, e o mercado de seguros tem que trazer soluções de seguro agrícola no modelo privado, ou seja, aquele seguro que dá garantia da produção para o agricultor. Ou seja, a produção dele garantida e ele tendo alguma perda climática, ele é protegido por uma pólice de seguro. E o que ele vai fazer com a indenização, em havendo indenização, né? Ele vai pagar as suas contas, vai pagar os seus empréstimos, vai seguir a vida até a próxima safra, vai poder cumprir com o seu planejamento. Nós já estamos aqui há mais de uma década desenvolvendo produtos adequados para a região, porque cada região, eu costumo dizer que a soja é o produto soja é o mesmo, mas se a gente vai conversar com o produtor de soja do Mato Grosso do Sul tem uma soja diferenciada da soja do Paraná, de outros estados, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por quê? Porque as condições aqui são diferentes, então a plantinha reage de forma diferente. E ela reagindo de forma diferente, os produtores daqui querem um tipo de seguro que seja adequado à produção deles. Em contrapartida, o Congresso é da Associação Internacional do Direito do Seguro, os nossos operadores de seguro, que são os advogados, né, querem muito entender esse contrato. Por que hoje é muito difícil do brasileiro aderir ao seguro? O que acontece? O seguro agrícola é um seguro que garante uma produção. É um produto extremamente caro. Então existe o apoio do governo federal e pode haver o apoio dos governos estaduais e municipais que são diretamente afetados quando tem uma perda de produção. Porque importante hoje do seguro agrícola é garantir que o produtor colha uma boa safra para continuar plantando. Por que a política agrícola tem que ser política agrícola federal, estadual e municipal? Porque isso significa comida na mesa do brasileiro. Isso o produtor faz, mas a indústria ainda está se acostumando com o produto seguro, não sabe bem o que é, então nós estamos aqui para ajudar a entender. Ele diz que o seguro que existe não é adequado para ele, concordamos, então tem que toda essa fase de adequação. É um produto caro, então precisa da ajuda dos governos, ajudar ele a pagar esse seguro justamente através de políticas agrícolas, sendo que a política agrícola está garantida em Constituição Federal, né? Então temos um trabalho grande pela frente. E o que a gente pode fazer para que esse setor apresente um crescimento mais rápido? Quanto mais envolvimento com o Congresso, quanto mais envolvimento das associações, das cooperativas, entendendo que é importante, eles são grandes fomentadores, né? E eu digo o Congresso Brasileiro porque eles desenham a política agrícola e reservam verba para ajudar o produtor a ter essa ferramenta que é super importante para manter o homem no campo.
Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza. O Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, Plantar Florestas, do Ministério da Agricultura, tem ações previstas para os próximos 10 anos. Para conseguir aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais, o governo e os representantes do setor traçam agora um plano de metas. Na semana passada, todos os envolvidos nessa cadeia produtiva do agronegócio discutiram o tema no Ministério da Agricultura. Veja a reportagem de Catarina Martorelli. As florestas plantadas são hoje o 4º item do agronegócio brasileiro. Segundo o Ministério da Agricultura, só perde para a soja, carne e cana-de-açúcar. O país tem exportado celulose em grande quantidade, fora as exportações para a China de biomassa para a produção de papel. Pelo Acordo de Paris, o Brasil precisa plantar 2 milhões de hectares de florestas até 2030, um aumento de área de 20%. Segundo o IBGE, o país tem hoje 10 milhões plantados. Segundo a Câmara Setorial de Florestas Plantadas, para aumentar para 12 milhões, é preciso planejar bem e evitar prejuízos ao setor agrícola. Nós somos o 4º item do agronegócio, do setor florestal. Nós temos um papel importante dentro do PIB nacional e queremos, sem falar nas questões ambientais, que nós plantamos aquilo que sequestra carbono, somos renováveis, somos estruturantes e vamos apresentar e discutir aqui um diagnóstico para a gente estar levando para a ministra para traçar um plano de ações para cumprir as metas do nosso governo. O MAPA vai fazer um estudo junto à Câmara Setorial para viabilizar o cumprimento da meta. Essa Câmara específica de Florestas é uma Câmara que tem um nível de maturidade bastante elevado e demonstrou isso na condução, na construção de um plano específico para o setor. É esse plano, né, que uma vez interpretado pelo Ministério da Agricultura, deu condições para que a gente pudesse lançar esse tipo de meta, né, obviamente de médio e longo prazo, com os instrumentos que nós temos hoje dentro do Ministério, que são instrumentos clássicos de política agrícola, como o financiamento, o programa ABC, que visa exatamente dar essas condições para que o agricultor então possa avançar nessa meta. Quer dizer, governo incentivando, a agricultura fazendo seu papel de plantio. E a cultura da soja sofreu sérios danos no ano passado em virtude da estiagem. A combinação entre a falta de chuvas e temperaturas elevadas em importantes estados produtores afetou sensivelmente o resultado da safra 2018-2019. O repórter Vinícius Souza conversou sobre este assunto com o diretor executivo da AproSoja MS, o Frederico Azevedo. Acompanhe. A safra de soja se consolidou, nós estamos hoje com 92% dela colhida e a expectativa é que a gente consiga fazer esse encerramento dessa colheita nos próximos 2, 3 semanas. O que hoje nós estamos com dificuldade é que nós estamos com chuva na colheita e os produtores não estão conseguindo tirar essa soja que está no campo. Mas a expectativa para a próxima safra é realmente aguardar as indicações de pluviometria para que a gente possa ter uma safra melhor do que a gente teve nesse ano. Agora, o que eu vi de muitos produtores ali da região de Anaurilândia, aqui interior de Mato Grosso do Sul, foi o seguinte: faltou a chuva para a gente no começo, na hora que a gente estava plantando, e na hora que a gente foi colher, sobrou chuva. Dá para fazer um balanço de quanto foi perdido nessa brincadeira toda? Sim. Nas expectativas eram que nós teríamos uma produtividade acima de 10 milhões de toneladas nesse ano, nessa safra 18-19 de soja. Por conta dessa questão dessa estiagem que não estava prevista, né, nenhum modelo climático apresentava isso daí, nós tivemos uma queda de produção entre 11% a 15%. Né? Nós hoje estamos trabalhando com o número de 8 milhões e 900 milhões de toneladas para a safra de soja 2018-2019. A expectativa agora, como eu te falei, é da gente conseguir fazer essa colheita dessa soja que ainda está prevista para fazer a colheita, mas realmente nós tivemos um problema de muita estiagem no mês de dezembro. Em alguns lugares, inclusive, isso teve chuva e depois se estendeu para o mês de janeiro, mais uma estiagem, mais um veranico de 15 dias, e agora nós estamos com um problema de chuva na colheita. Agora, para quem é pecuarista e está com gado no confinamento, outra dificuldade relacionada à questão financeira. Os insumos devem ficar mais caros. Como que o produtor deve se comportar a partir desse momento e como que fica a questão financeira para ele também? Nesses casos, a gente sempre trata com a questão das vendas antecipadas de produção, né? É bastante comum o produtor de soja, o produtor de milho, fazer venda antecipada da sua produção. Isso é comum com troca de insumos e tudo mais. E também para aqueles
pecuaristas, né, que se utilizam desse insumo nosso, é importante também que ele faça a programação das compras dele, né? Existem expectativas, o Brasil, isso é notório, houve uma exportação muito forte de soja no primeiro semestre agora, nós estamos vivendo ela ainda por conta da guerra comercial da China e Estados Unidos, mas a gente realmente tem expectativa, tem bastante soja ainda para ser comercializada, então para o produtor de soja, óbvio, ele vai fazer a programação dele de venda de acordo com as necessidades e com a compra de insumos, e para aquelas pessoas que necessitam dos nossos insumos, da nossa soja, do nosso milho, é importante que ele faça também a programação da sua compra para que ele possa ter uma estabilidade da produção dele também. Como que fica o estoque no segundo semestre do ano? As expectativas da exportação de soja brasileira foram muito fortes nesse primeiro semestre, como eu te falei, né? Ainda é cedo para a gente falar em desabastecimento, né? Existem algumas consultorias falando talvez uma falta de soja no segundo semestre de 2019, mas a gente precisa esperar o mercado caminhar mais, né? Existe muita especulação nesse sentido. Como eu te falei, o que a gente sempre se baseia, e o produtor de soja e milho faz isso com seus insumos, e como eu disse, aqueles que se utilizam dos nossos produtos, é importante a gente fazendo as compras e vendas antecipadas da produção para a gente conseguir garantir a estabilidade do sistema produtivo. Agora, para evitar grandes perdas na próxima safra, a ideia deve ser plantar antes ou plantar mais tarde? O vazio sanitário da soja para o Mato Grosso do Sul estabelece que nós só podemos fazer o plantio a partir de 15 de setembro de cada ano, né? É importante, ele está autorizado em 15 de setembro, mas cada produtor dentro da sua propriedade, dentro do seu município, tem a realidade de quando ele deve plantar. Então tem produtores que começam essa largada logo no dia 15 de setembro e outros que aguardam mais um tempo. Então isso depende de pluviometria, os insumos já estão comprados nessa época, mas é realmente aguardar os modelos climáticos para fazer o melhor plantio dentro de cada característica da sua propriedade. Então, isso vai de produtor para produtor, não existe um modelo certo, mas a gente sempre insiste ao produtor de observar a pluviometria, observar e fazer um plantio direto bem feito, porque isso ajuda muito na produtividade. Esse ano que teve um ano de estiagem, a gente conseguiu experimentar claramente produtores que tinham plantio direto, conseguiram resistir mais a essa seca por conta da proteção do solo. O mercado do milho se sobressaiu melhor dentro dessa estiagem ou ele enfrentou as mesmas dificuldades que a soja? O milho, no Mato Grosso do Sul planta praticamente milho só de segunda safra, né? Você tem muito pouco milho de primeira safra aqui que é plantado junto com a soja. Nós estamos no meio dessa safra, estamos com 90% dessa safra semeada. As expectativas por enquanto têm sido boas, nós estamos tratando, falando em números de 9 milhões de toneladas de produção de milho, que é um número considerável, né? Então é importante que essa safra esteja boa, né? O milho tem uma rentabilidade muito baixa, ele é muito instável com relação a preço, instável com relação ao custo dele, então ele não ajuda muito na composição do custo da soja, mas ele ajuda na diluição do custo, né? Então a gente espera que tenha uma produtividade alta e lembrando para todos os colegas que Mato Grosso do Sul tem experimentado uma produção e um aumento de produção de soja enorme, né? Nós somos o segundo maior estado em aumento de área de soja no ano de 2018 2019. Tá certo, então, Frederico, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essa e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa ao portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza.